É assim, bom, eu sou sempre fui um apaixonado pelo esporte, pela educação física, né? Desde muito cedo eu fui aquele perfil daquele atleta mirim, né? Então, com 4 anos de idade, meu pai sempre dizia que eu tirei a fralda e coloquei o kimono, né? Kimono. Então, desde muito cedo eu pratiquei, tive essa oportunidade. Meu pai foi o responsável por isso, nossa família toda. Nós somos 3 irmãos, os 3 são faixa preta de judô. E eu segui muito à frente no sentido de avançar como atleta mesmo. Uhum. E isso abriu sempre as portas para mim. Na verdade, o esporte, né, o judô especialmente, me abriu portas para um monte de coisa. Foi aí que eu fui para o mundo da educação física, foi aí que eu fui trabalhar em academia, foi o judô que me abriu as portas para ser professor universitário. Então, assim, tudo começou por aí, né? Aí, enfim, e A aí... base, né, cara? Você teve uma base muito já... o esporte foi centro, né, de tudo. Você nem se conhece sem o esporte, assim, é uma coisa que... Não, Você já nasceu vivendo o esporte, então você nem se conhece sem o esporte. não me conheço e vou dizer que eu não existe uma semana sedentária na minha vida, né? Eu sou prova que o cara treina até no cliente. Não, a gente sempre treina e treina bem, né? E treina bem. Não, para mim, assim, é uma coisa absolutamente, faz parte do meu dia a dia, né? Então, a gente consegue, e eu, tirando, assim, os momentos de realmente ficar um pouco doente, ter uma lesão, fazer uma cirurgia e tal, a gente diminui um pouco o ritmo, mas a gente sempre, né, eu sempre tive na ativa, né, que é uma coisa que para mim faz parte do meu dia a dia. É como escovar o dente, é como dormir, então é um hábito que eu sempre gostaria que todas as pessoas pudessem ter acesso e desejo, né, de fazer isso, né, da forma com que eu me relaciono. É uma coisa da atividade física, o que é legal, Bruno, é que as pessoas falam muito, a gente fala muito de aderência, né? Inclusive é o tema do meu mestrado, estudar por que as pessoas iniciam a prática, por que as pessoas desistem da prática, por que as pessoas permanecem praticando. Então, assim, e o fato principal de tudo isso é como eu me relaciono com o exercício físico. Então, qual é a minha relação? Qual é o sentimento que eu tenho em relação ao exercício físico? Né? Então, quando você cria uma relação positiva com o exercício, de sentimento positivo, dificilmente você deixa de praticar porque você vai sentir falta daquilo. Tanto nos benefícios biológicos, psicológicos, sociais e afetivos. É uma combinação de tudo isso que faz o cara permanecer praticando. Que ele é um relacionamento a longo prazo, né? Aquele relacionamento mesmo, né? Você tem que se relacionar com o exercício físico. É isso. Né? Exatamente esse é o ponto. Você não pode simplesmente, cara, se o motivo for superficial como qualquer relacionamento, ele vai ser curto. Ele vai ser curto. Ou pela estética, ou pelo... Cara, é curto, né? Como dieta, como qualquer coisa que a gente faz de forma... O início do processo, normalmente ele é frágil, né? Então, as pessoas hoje, o Brasil é um país tropical, tal, então muita gente inicia por causa da estética, principalmente os mais jovens, mas aí que está o segredo, né? A permanência das pessoas tem que ser bem trabalhada. E aí entra a importância de um bom profissional, de uma boa academia, de uma boa estrutura, ou, enfim, não é além da consciência da pessoa em si, mas é muito importante que aquele ambiente que ele transita, as pessoas com quem ele convivem ajudem ele nesse processo de entender que os benefícios estéticos podem se transformar em benefícios socioafetivos, que são os principais para manter as pessoas em programa de exercício. Fazer atividade física não é um fenômeno só estético ou só de saúde, é um fenômeno socioafetivo. As pessoas vão em academias para se encontrar, para serem vistas, para encontrarem pessoas. Sim. E eu estava falando com o Gustavo, cada vez mais, né? Porque antes se tinha uma imagem, e ainda às vezes né, cara? Para quem está começando atividade física, o ambiente academia, com equipamento, com um monte de coisa, ele é um ambiente hostil para quem está começando, né? Para quem olha ali, chega, lotado e tal. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando atividade física. Óbvio que a pandemia ajudou muito, né? Para o entendimento do que o que você precisa ter, que é uma coisa de relacionamento, é uma coisa de psicológica, né? É uma terapia, né, cara? O exercício, dizem, né, alguns estudos, que é melhor até que é um tipo de terapia, né? Não é melhor, né? Ela é um tipo de terapia, né? E essa terapia,
ela, como todas as outras, ela precisa de uma constância para ela dar resultado. E a paixão pelo esporte, ela é uma coisa que vem crescendo muito e as pessoas estão ganhando, dentro da própria academia, que é um ambiente hostil, um senso de comunidade. Já pega um cliente seu, né, Ironberg, que você tem trabalhado, que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito natural e muito legal, né, assim. E ali você tem uma comunidade que treina na Iron, né? É uma comunidade mesmo. Eu acho que, de maneira geral, né, o mundo, eles, desde que o mundo é mundo, né, nós somos seres sociáveis, né, e a gente nasceu para viver em comunidade. Uns mais, outros menos. Um pouco, uns com uma tendência maior, outros com uma tendência menor. Mas nós somos seres sociáveis, né? Então, a gente precisa fazer parte de tribos. E essas tribos sempre existiram, elas sempre existiram. Então, quando as academias ou quando os bares, os ambientes, de maneira geral, as empresas conseguem se transformar em tribos, né? Em comunidades, isso fortalece demais as relações e as pessoas querem permanecer. E aí tem um ponto importante para citar nisso. Por quê? Né? Tem o porquê disso. Né? O porquê disso é que o ser humano precisa pertencer a alguma coisa. O senso de pertencimento. Então, a partir do momento que eu pertenço a uma comunidade, isso aumenta a minha autoestima. A vida da gente, né, eu costumo dizer que o grande desafio do processo de retenção de um cliente numa academia, ou em qualquer produto, está diretamente relacionado ao quanto você trabalha a autoestima dessas pessoas. Por exemplo, o que é atender bem? Quando você se sente bem atendido quando você vai a um restaurante que você está acostumado a ir? Quando as pessoas te conhecem, te reconhecem, sabem das suas preferências, sabem te chamam pelo nome. Então, isso trabalha no íntimo, lá dentro de você, de forma até subliminar, a sua autoestima. É verdade. Né? E a autoestima tem a ver muito com o senso de pertencimento, ou seja, eu pertenço a esse grupo quer que eu faça parte dele. Né? E isso aumenta demais o senso de comunidade. Eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. O senso de comunidade, ou seja, a tribo, ela depende muito lá na ponta, porque a gente constrói autoestima. Porque o que faz a interlocução dessas duas coisas é o senso de pertencimento. Caramba. Perceba quantas comunidades você faz parte. É só a gente olhar nos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo. Os nossos grupos de WhatsApp, eles mostram exatamente isso. Por quê? Porque eu lá tenho, a gente começou a falar da história, né? Conta essa história. Eu tenho meu grupo lá das pessoas que estudaram comigo lá não chama mais, no primário, né? Aí depois eu tenho o meu grupo de ginásio. Até hoje eu tenho o meu grupo de faculdade, da graduação. Eu tenho o meu grupo do judô. Eu tenho o meu grupo do judô de São Paulo. Eu tenho o meu grupo de judô Brasil. Eu tenho o grupo dos amigos de educação física. Eu tenho um monte de grupos, de né? Tribos ali, de tribos, né? São várias tribos e que a gente faz parte e que é um prazer fazer parte. Total.